A gente vai começar agora a falar de gestão em vendas, especialmente em vendas outbound. E aqui eu vou passar alguns dos principais hacks que eu utilizo no meu dia a dia para garantir que os meus times batam metas todos os dias do ano. Fechado? Além disso, de novo, vou te lembrar, mais de 300 clientes do Outbound Marketing do Rive que já passaram por esse processo de treinamento com excelentes resultados. O primeiro ponto que eu quero falar contigo é um ponto que eu desenvolvi assim que eu comecei a gerenciar processos de vendas. Eu sou apaixonado com produto e com tecnologia, até por isso eu também trabalho com isso no dia a dia. Eu já fui gerente de produto na Sambatec e quando a gente lançou o Rive aqui, eu era o Product Manager dentro do projeto que a gente tinha internamente. Nesse caminho, uma das coisas que eu aprendi e que eu mais gostei de ter aprendido era a lógica do Scrum. O Scrum ele é uma metodologia ágil e ele foi criado para ajudar a agilizar desenvolvimento de softwares. A lógica do Scrum, quando ele foi criado, era que um desenvolvimento e aí um planejamento em cascata, que é o waterfall, ele era problemático porque ele não gerava uma noção muito clara, uma previsibilidade muito clara de quando você conseguia entregar aquele software e ao mesmo tempo aumentava todos os custos, as estimativas de entrega e também mudava e muito o escopo daquilo que era entregue ao longo do tempo. O problema do Scrum, o problema que o Scrum procurava resolver era justamente isso. E uma das maneiras que o Scrum encontrou para resolver isso foi através desse processinho que eles criaram aqui. O que esse processo vai fazer para a gente? Em primeiro lugar, ele vai ter um backlog. Esse backlog que eu crio lá no canto, ele serve para quê? Ele é uma série de funcionalidades que eu quero inserir no meu software. E aí eu vou listar cada uma delas e elas vão formar o meu backlog. Para cada momento do meu Scrum, eu vou chamar esses momentos de sprints e o meu sprint ele vai ter um backlog definido para ele. Ou seja, eu pego aquela lista gigantesca e falo, durante esse tempo aqui, no caso 7 dias, eu vou colocar parte do meu backlog para ser executado, para ser entregue. A grande diferença é que o Scrum já pensava em entregas completas, que fossem utilizáveis, que fossem demonstráveis. E aí, como que a gente trouxe essa lógica para aplicar em vendas? Por quê? Porque o Scrum segue esse modelo mais ágil de trabalhar e retrabalhar o processo. A gente faz um processo de vendas que ele é analisado semanalmente e ele é otimizado semanalmente. Isso se baseia muito na lógica do Growth Hacking do Sean Ellis, que eu já falei com você. O Sean Ellis, ele tinha, dentro lá da bio do Twitter dele durante vários anos, aquela velha frase, testando 3 coisas novas a cada semana. E a gente segue exatamente isso através do Scrum. Eu tenho um processo, eu estou implementando um processo, eu tenho um backlog de tudo que eu tenho que fazer acontecer, eu crio uma ordem de priorização, que o Scrum também prega, e aí eu entendo o que é, por Pareto, que vai gerar menos esforço para implementar ou para otimizar e um maior impacto na hora que eu conseguir terminar. Entendendo isso, acabou. Eu vou executar ele ou vou quebrar. Se for uma tarefa muito grande, vou quebrar ele em mais de um sprint, ou seja, mais de uma semana para eu terminar a entrega. Todos os dias eu tenho uma parte dela planejada para eu executar ou para eu fazer e analisar. E aí, a partir do momento em que eu termino o sprint, que é esse período de 7 dias, eu vou ter um output. Ou seja, eu vou analisar exatamente o que eu consegui de resultado dentro daquela implementação. Ou ao menos eu já sei que eu entreguei aquela implementação e que eu preciso de um tempo, talvez o meu ciclo de vendas, para analisar a efetividade real daquela otimização no meu processo. Toda semana eu defino coisas novas para o meu time otimizar. Quando eu estou trabalhando com um cliente novo, eu defino coisas novas para implementar. O importante aqui é saber como priorizar. E aí você tem que saber isso bem de acordo com o seu cenário. Não existe uma fórmula secreta, padronizada e genérica. Fechado? Por que a gente faz isso? Porque o Scrum ele segue também uma lógica que é a lógica do Kaizen. O Kaizen ele segue uma filosofia de evolução contínua, de otimização contínua. E é isso que o Scrum traz para a gente. O Growth Hacking ele busca momentos que alavancam o seu crescimento. O Kaizen ele vai otimizar, nem que seja uma otimização pequena. E essa otimização constante, no final das contas, gera um ganho em escala gigantesco. E você conseguindo pelo menos o Kaizen já está ótimo. Mas de vez em quando você bate em uma outra coisa que gera o famoso Growth Hacking, que vai conseguir que você vai fazer com que você consiga saltos no seu crescimento e realmente pule à frente da sua concorrência. Segue o Scrum no seu dia a dia, dá uma lida no livro se você precisar.
Tem material de apoio aqui para te ajudar a entender como que a gente faz isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas no final das contas faz isso acontecer. Uma última dica, existe um conceito chamado de Daily Meeting. A gente segue ele, times grandes têm um pouquinho mais de dificuldade, mas times pequenos conseguem fazer isso muito bem. Final do dia, todo mundo se levanta, fala os seus principais indicadores. Um hunter vai falar quantos MQLs que ele gerou, por exemplo. Ao mesmo tempo, ele pode falar quantas cold calls que ele conseguiu realizar no dia, caso isso seja um pain point dentro do time para todo mundo engajar. E ele vai contar o melhor e o pior case e o que atrapalhou o trabalho dele. Ele compartilha uma boa prática, ele compartilha algo que ele fez de errado que ele precisa melhorar e ele passa para o gestor dele algo que está atrapalhando ele a realmente ser mais eficiente, ser mais eficaz, performar melhor. Quando ele faz isso, ele está ensinando para o time dele algo bom, ele está ensinando para o time dele e dando referência de algo ruim e do que não fazer, e ele está passando um feedback para o gestor do que pode ser feito para a gente conseguir um melhor resultado. Isso é ótimo, isso ajuda o time a estar no mesmo patamar, e aí, uma dica, se você é vendedor, se você passa 3, 4, 5 dias sem bater meta, começa a ficar um pouquinho pressionado, porque está o time inteiro te olhando e sem entender por que só você que não está batendo meta. Usa isso a seu favor para motivar seu time, usa isso a seu favor para pressionar aquele cara que está acomodado, mas em especial, garante que você vai continuar evoluindo. Fechado?